Acusado de atear fogo na companheira e na filha dela aqui no interior do Ceará, é absolvido pelo júri popular. Tieta Henrique. Primeira informação, Paulinho. De fato, um homem acusado de uma dupla tentativa de feminicídio contra a companheira e a filha dela, né, no caso uma criança, isso no município de Barreira, no interior aqui do estado do Ceará, foi absolvido pelo júri popular em julgamento realizado na última quarta-feira. E segundo o Ministério Público, o réu ateou fogo nas duas vítimas e na casa onde eles moravam, e o conselho de sentença, formado por 7 jurados, formou maioria ao responder sim para o quesito. O jurado absolve o réu. Conforme a ata da 7ª sessão da 3ª reunião do Tribunal de Júri Popular da primeira vara da Comarca de Redenção, que engloba o município de Barreira, esse julgamento começou às 9h30 e terminou no início da noite da última quarta-feira, e a companheira do réu e 3 testemunhas prestaram depoimento perante a Justiça. O réu, Fábio Alexandre de Lima, foi interrogado em seguida, e a segunda vítima, uma criança, seria ouvida com o apoio de uma entrevistadora forense, isso em uma sala passiva. Porém, a sala ficou impossibilitada em razão de problemas técnicos na transmissão de áudio, motivo pelo qual restou prejudicada a colheita do depoimento dela, e segundo, diz, fecha aspas, a própria ata do Poder Judiciário, e o Ministério Público e a defesa do réu desistiram da oitiva dessa menina. Ainda conforme o documento de justiça, da Justiça Estadual, o Ministério Público do Estado pediu o julgamento pela condenação do réu por 2 tentativas de homicídio qualificado por motivo fútil, uso de fogo, feminicídio e crime praticado contra menor de 14 anos. Já a defesa pediu a absolvição do réu por negativa de autoria, por completa ausência de provas suficientes e válidas, ou absolvição por clemência ou misericórdia, por entender que a pena seria desproporcional, ou então a desclassificação do crime de feminicídio para lesão corporal e tentativa de incêndio. A defesa de Fábio Alexandre, representada pelos advogados Abdias de Carvalho e Márcio Oliveira, concluiu que ficou comprovado que ele era inocente, enquanto a acusação falhou em demonstrar qualquer prova das alegações, fecha aspas. Portanto, aí, destacando este fato, Paulinho, acusado de atear fogo na companheira e na filha dela, no interior aqui do estado do Ceará, sendo absolvido pelo júri popular. Vai entender, né? 11h53 agora, e a Justiça rejeita pedido de viúva de chefe do tráfico de drogas para a restituição de R$100 mil aqui no Ceará. Sim, Paulinho, a Justiça rejeitou sim esse pedido de Maria Lourdes Ferreira Teixeira, viúva de Francisco Talvani Teixeira, que era apontado como chefe do tráfico de drogas na região de Itapipoca, aqui no interior do estado do Ceará. Ela pedia aí a restituição de R$100 mil que foram apreendidos com ela. Familiares e o advogado de Talvani foram absolvidos das acusações de integrar uma organização criminosa e de realizar lavagem de dinheiro no processo criminal. Em decisão datada no dia 25 de novembro, último na verdade, a Vara de Delitos e Organizações Criminosas considerou que o Código Processual Penal estabelece no artigo 118 que, antes de transitar em julgado, a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, fecha aspas. Como o Ministério Público apresentou um recurso à decisão da primeira instância, que absolveu 11 réus ligados a Talvani, o colegiado de juízes entendeu que o pleito de restituição se mostra precoce, devendo-se aguardar a decisão do Tribunal de Justiça, fecha aspas. A defesa de Maria Lourdes Teixeira, representada pela advogada Herbênia Rodrigues, afirmou à reportagem que irá recorrer à decisão, tendo em vista que foi devidamente comprovada através da farta documentação juntada aos autos do processo, que a origem lícita da quantia apreendida, E conforme o Ministério da Justiça, conforme o pedido da Justiça, policiais civis que foram à residência da acusada no dia 23 de julho não encontraram evidências de ilícito penal ou qualquer tipo de irregularidade e apreenderam R$ 100.638 que seriam destinados ao pagamento de funcionários de uma empresa de propriedade de Maria Lourdes, um estabelecimento comercial devidamente regularizado perante os órgãos públicos em conformidade com a legislação vigente, fecha aspas. O Ministério Público se posicionou contrário à restituição desse dinheiro para a acusada, E segundo o órgão, a mencionada quantia ainda interessa ao referido processo, tendo em vista aí que, conforme razões do recurso de apelação interposto, renascem fortes suspeitas acerca da atuação
da postulante na organização criminosa chefiada pelo seu falecido marido, Francisco Talvani Teixeira. Portanto, Justiça rejeitando pedido da viúva de chefe de tráfico de drogas por restituição de R$100 mil aqui no estado do Ceará. 11h55, PM e líder religioso é alvo de denúncias por crimes sexuais contra jovens aqui no Ceará. Sim, Paulo, também trazendo essa informação, como você disse, esse policial militar que atuava como líder de um grupo religioso no estado do Ceará teria se utilizado da função que exercia e da fé de jovens para cometer crimes sexuais. Relatos de 5 vítimas, todas do sexo masculino, com denúncias contra o PM por abusos ocorridos entre 2013 e 2021. Alguns órgãos de imprensa da capital já conseguem ter acesso a esses relatos e o grupo funcionou por pelo menos até agosto deste ano. E destacar que as vítimas não procuraram a polícia porque tem medo do líder religioso, que é policial militar, e a reportagem aí, obviamente, né, não vai evidenciar os nomes, né, do PM, nem do suposto religioso, porque o suspeito ainda não é investigado oficialmente pelos crimes. Mas, entretanto, algumas dessas vítimas procuraram a Igreja Católica para denunciar os crimes sexuais e, em nota emitida na última sexta-feira pelo Tribunal Eclesiástico Regional e de Apelação do Estado do Ceará, a Arquidiocese de Fortaleza afirma que recebeu através do Tribunal Eclesiástico, em 1º de outubro de 2024, com profunda tristeza, essa grave denúncia relacionada ao idealizador do grupo, fecha aspas. Questionada sobre a denúncia, a Polícia Militar informou em nota que tomou conhecimento da denúncia e instaurou investigação preliminar para apurar as circunstâncias do caso. O policial militar foi procurado pela reportagem e respondeu por telefone que, abre aspas, essas pessoas que fizeram isso, as denúncias no caso, saíram da comunidade com raiva, houve vários problemas de relacionamento e de decisões e elas saíram de alguma forma, fecha aspas. Sobre os supostos crimes, o PM afirmou que são as palavras dele contra a minha, não tem provas, fecha aspas. Portanto, aí fica o registro dessa informação ainda em fase investigativa de policial militar e líder religioso sendo alvos e de denúncias, na verdade, por crimes sexuais contra jovens aqui no nosso estado. 11h57 e um novo incêndio é registrado no Parque do Cocó. Nesta segunda-feira, Carol Melo tem informações. Apesar de não ter mais fogo no local, o Parque do Cocó ainda apresenta focos de fumaça nesta manhã, dia posterior ao incêndio que atingiu a unidade de conservação estadual. Bombeiros estão no local e relataram que as chamas foram extintas, mas devido ao capim seco a fumaça segue. Ontem, pessoas que trafegavam por vias próximas ao parque, como as avenidas Raul Barbosa e General Murilo Borges, notaram uma nuvem de fumaça sobre o Cocó devido às chamas no local. Esse foi o segundo incêndio registrado no parque desde sábado, quando o fogo atingiu a vegetação da unidade de conservação. Na manhã de hoje, autoridades estaduais, integrantes do Poder Legislativo Estadual, o Corpo de Bombeiros e o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente se reúnem para realizar uma visita técnica ao parque. Ao longo da programação de hoje, os ouvintes podem conferir mais informações sobre a situação no Cocó. Volto com vocês. Mais notícias. 11h59, o Parque do Cocó só perde para a Lagoa da Bastiana, no Iguatu, que pega fogo todo ano. A gente teve uma prova disso nesse final de semana, onde a grande maioria da população de Iguatu, dos bairros de Iguatu, sofreu com aquela fumaça infernal que cobriu a cidade de Iguatu, né? Todo ano acontece isso. Todo ano também acontece lá no Parque do Cocó. 11h59 agora. E um pai bêbado que levou filha de 3 anos para açude, onde a menina morreu, é solto, em audiência aqui no Ceará. Tinha mais uma, viu? O pai da menina de 3 anos que morreu afogada em um açude na zona rural de Poeiras, no interior do estado do Ceará, no último domingo, foi solto nesta segunda-feira, Paulinho, durante a audiência de custódia e deverá ser monitorado por tornozeleira eletrônica. De acordo com o auto de prisão em flagrante, o Mariano Rodrigues Neto, de 31 anos, fez o uso de bebida alcoólica e, mesmo embriagado, levou a filha pequena para tomar banho no açude, na localidade de Vagalume. Durante o passeio, a menina sumiu na água e o genitor a abandonou no local. Momentos depois, populares encontraram o corpo da criança boiando na água. Já Mariano foi localizado por policiais dormindo em casa, com sinais de embriaguez. Na ocasião, um homem foi preso em flagrante e autuado por homicídio culposo.
Em depoimento, testemunhas relataram para a polícia que era comum o homem entrar no açude com a filha enquanto estava embriagado. Inclusive, no dia da morte da criança, ele estava nadando nu no reservatório com a filha também sem roupa. Mariano disse em depoimento que deixou a menina às margens do açude enquanto foi mergulhar e, ao retornar, não encontrou mais a criança. Então, ele avisou sobre o sumiço a outras pessoas que estavam no local e foi embora. Conselheiros tutelares que acompanhavam a família informaram à polícia que a mãe da menina era negligente quanto à vacinação dos filhos e apresentava ter transtornos mentais, sendo o pai o responsável pelas crianças. Na audiência, o juiz de direito entendeu que existe a necessidade de maior aprofundamento para esclarecer as circunstâncias do caso. Diante disso, Mariano teve a liberdade provisória concedida com a fixação de medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de frequentar bares, bem como de circular em via pública sob efeito de álcool ou outra substância entorpecente. Muito bem, Tiago e amigos, 12h01 agora, e a Polícia Civil captura suspeito de homicídios em Cascavel. Pois é, esse mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 38 anos pelo crime de homicídio qualificado e corrupção de menores foi aplicado, né? Foi cumprido, na verdade, e a captura foi realizada por policiais civis do município de Cascavel, e o suspeito é investigado pela morte de um homem de 20 anos que foi morto em agosto deste ano. De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia Metropolitana de Cascavel, a vítima teria sido confundida com um familiar que possui envolvimento com o tráfico de drogas na região. O acusado foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Cascavel, onde foi cumprida aí a ordem judicial, realizado aí também, obviamente, os procedimentos cabíveis, e agora o homem encontra-se à disposição do Poder Judiciário.